Então vamos lá para mais uma. E hoje o tema promete. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten, estou aqui com Rafael Pinho, o habilidoso do Mandarim. Hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que Tiago Leão. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho. Tiago, que é professor de yoga, coordenador do Instituto Hermógenes e neto do professor e famosíssimo Hermógenes também. Tá? Hoje o tema é yoga. Mas antes de começarmos, vamos aqui a nossa promoção de 7 anos de sorte. Basta você se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e faturar esse prêmio. Agora eu vou perguntar pro Pinho aqui, não sei se ele está preparado para responder. Vamos saber agora. O que acontece se ignorar o chamado, Pinho? 7 dias de insônia. Puxou agora aqui na hora. Então vamos com tudo. Professor, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, tê-lo conosco aqui. A gente quer saber. Eu tô com um chapéu que eu não sei nada de que é yoga, sou burro na matéria. Me perdoe se essa pergunta for muito fora de... Todo mundo tem um tempo para aprender ainda. Então é isso. O Pinho já é o mais habilidoso na disciplina, então eu vou procurar me esforçar aqui para entrar no clima de vocês aí. Professor, o que é yoga? Então, essa pergunta é muito boa, Flávio, porque as pessoas confundem muito, né, hoje em dia, o que é yoga, né? Então, muita gente acredita que yoga é um tipo de prática só física, principalmente quando vem da Índia para cá, para o Ocidente, né? É muito confundido mesmo com o corpo. Então, as pessoas acham que yoga é um tipo de ginástica diferente. Mas o yoga, na verdade, lá na essência, quando vem da Índia e tudo, ele é muito mais um estilo de vida, né? Uma filosofia de vida, do que simplesmente uma parte física. Tem também a parte física, mas essa parte da filosofia, da parte do estudo, do autoconhecimento, né? De você se conhecer melhor, a meditação, a mudança do estilo de vida, ela é muito mais profunda do que só uma ginástica. A yoga ela tem uma origem na Índia, é isso? Tem uma origem na Índia muito antiga, né? Existem textos que falam de yoga já há mais de 10 mil anos. Então, assim, existem escrituras que ensinam yoga. Vocês já devem ter ouvido falar do Bhagavad Gita, né? Que tem até uma música do Raul Seixas, né? Gita, é baseado nessa escritura, que é um dos livros mais importantes do yoga, Bhagavad Gita. Então, é uma cultura milenar, né? 10 mil anos, mas que trata o homem, e isso que o meu avô trouxe assim, para o Brasil, de uma maneira holística. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que olha para o ser humano na sua saúde física, sim, mas também na saúde mental, na saúde emocional, na saúde espiritual, na questão da alimentação, na questão do sono. Você até falou da insônia, né? Muita gente procura a gente para fazer yoga porque tem questão de insônia, ansiedade. Então, é uma coisa muito mais ampla do que algumas pessoas acabam restringindo, como se fosse uma espécie de pilates ou fisioterapia, né? Eu acho que está muito enraizado, não enraizado, mas muito no coletivo comum ali, popular, que achar que a yoga é só aqueles movimentos corporais, né? E a yoga é um conjunto de coisas, restrições sociais também, é um livro de autoperfeição mesmo para a sociedade, né? Para a pessoa que aprende. Se todo mundo aprender um pouquinho ali, já a gente estaria um pouquinho melhor, né? Sem dúvida. É um processo assim, de autoconhecimento, né? Como você falou. E o meu avô, o professor Hermógenes, ele tinha uma frase que é muito boa, que ele diz assim: não faça yoga para ser melhor do que os outros, faça yoga para ser melhor para os outros. Então, é uma maneira da gente se autoconhecer, de se autotransformar, mas para participar da sociedade, né? Para acrescentar na sociedade. Então, tem uma série de preceitos ali que a gente fala, né? Em termos de alimentação, em termos de ética, conduta ética e tudo, que se hoje em dia a gente colocasse isso em prática, né? Se as pessoas todas colocassem em prática, a gente estaria, na verdade, num outro mundo, né? Um mundo muito melhor. O seu avô começou em que ano aqui com a yoga? Então, o meu avô, o professor, ele tem uma história muito peculiar. Vou contar rapidinho um pedacinho. Ele era militar, olha que interessante, né? Ele era do exército e
que mais ou menos em 55, 56, ele teve tuberculose. E tuberculose naquela época era fatal, né? Muita gente morria de tuberculose, né? E ele fez o tratamento médico normal ali, né? Remédio e tal. Quando ele teve alta, o médico deu uma série de restrições para ele. Falou, ó, o senhor tem que se aposentar. E ele novo, 35 anos na época, né? O senhor tem que se aposentar, o senhor não pode fazer exercício e tal. E naquela época apareceu para ele, que a gente diz que não existe coincidência, né? 2 livros de yoga. Só que era um livro em inglês e um livro em francês. Porque não tinha no Brasil, não tinha nada escrito sobre yoga no Brasil. E ele pegou, ele não lia bem, nem inglês, nem francês, mas ele pegou o livro, foi ali traduzindo e tal, né? E é engraçado dessa história é que ele começou a praticar escondido no banheiro, porque o médico tinha proibido ele de qualquer atividade física. E as pessoas também tinham um certo preconceito, achavam Ninguém nem esquisito. sabia, era uma coisa assim, né? Imagina Isso que aquelas época posturas. era isso, mais ou menos? 50 e 55, Década de 50. 56, Caramba. E aí ele praticou, por isso até o nome do livro depois, né? É Autoperfeição, um dos livros mais conhecidos. Eu com eu li esse livro. Hoje em dia é considerado assim, um dos livros mais importantes do yoga, né? No cenário brasileiro, até fora do Brasil também. Ele se transformou. Ele mudou a alimentação, ele fez as posturas, como você estava falando, os asanas, ele mudou a maneira dele de ver a vida, mudou a saúde dele. E aí ele percebeu que ele tinha um tesouro, né? Que ele tinha que compartilhar. Não existia nenhum livro ainda escrito em português. Então, esse Autoperfeição foi o primeiro livro escrito em português no Brasil. Que bacana. Será que ele não devia conseguir conversar talvez com amigos sobre isso, né? Ó, eu tô fazendo yoga, porque até hoje em dia eu já sou muito bem vacinado e muito resolvido. Porque o que a gente é zoado, assim, dos amigos, yoga não sei o quê, faz a posição do cachorrinho, faz não sei o quê. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim não tem a menor graça, porque eu entendo um pouco mais. Mas é a zoação do bem. Sim. Eles sabem que gente, funciona, que é legal, mas eu vou dar uma zoada a gente aqui. sabe que a pessoa não tem a instrução. Se ela conhecesse a yoga, ela não ia falar essas coisas, mas assim, tá tudo bem, tá tudo legal, a gente leva na esportiva. Tem um próprio... Mas tem a posição do cachorrinho? Tem a posição do cachorrinho. O cachorro, né, do gato. O primeiro programa que foi gravado aqui no podcast... Foi o primeiro programa. Que eu participei, assim, senta aí, Pinho, não sei o que, vamos fazer, foi por acaso, assim, foi a conversa girava em torno da yoga, eu vou fazer, né, de o yoga. primeiro episódio que a gente fez foi uma zoação danada, né? Testando a aparelhagem, era uma zoação, não tinha tema, né? Pinho, entra aí, vamos falar de você aí. Aí foi isso. Ele puxou, uma das partes foi agora, o yoga. você imagina o seu avô naquela época, as pessoas totalmente... sem essa saber do assunto. E ele... Se em 2023 tu já é zoado, imagina na década de 50, o seu avô fazendo essas posições. Devia achar que era alguma coisa de balé, alguma coisa disso. Esquisita, né? Nessa época, minha mãe conta uma história muito engraçada, porque tuberculose tinha que isolar a pessoa, né? Tinha. E aí ela era muito pequena, se eu não me engano, ela tinha uns 8 anos, e a minha tia 5. E o pai muito doente, né? Ele ficava trancado num quarto e tal. E aí ela, às vezes, ia para olhar assim pela fresta da porta e ele tava lá de sunga, de cabeça para baixo, com a perna toda. E ela não tem criança, né? Achava que estava acontecendo, né? E aí o professor falava para ela, não, eu tô me cuidando, eu vou ficar bom e tal. Mas isso que você falou é engraçado, porque dentro do yoga tem você também já citou, uma série de preceitos, né? E um deles, que eu acho hoje em dia fundamental, é a questão da não violência, né? É até muito conhecido pelo Mahatma Gandhi, né? Que chegou lá à independência da Índia pela não violência. Em sânscrito, que é a língua do yoga, chama ahimsa. Ahimsa é não violência. E daí vem muitos praticantes e professores de yoga acabarem se tornando vegetarianos e veganos. Por exemplo, eu sou vegano. Então, vem muito mais de uma parte filosófica de você não querer tirar a vida do animal para se alimentar, se você pode se alimentar de outra maneira, né? Mas eu lembrei disso porque as piadinhas... vegano também sofre. Vegano... A gente vai ter que te dar uma cutucada. Não, pode brincar. E é engraçado que sofre dentro da própria casa, né? Meus irmãos, meus Você veio primos. da onde? Você veio da onde? Do que bairro você veio? Eu moro aqui na Barra. Tem uma serra aqui, outro dia capotou um carro com 4 pessoas e um vegano dentro, você sabe disso? Né? Não.
Só você saber, né? Mas ficaram todos bem, inclusive o vegano. Vegano sofre. E olha que engraçado, eu já, muitos anos, né, sou vegetariano, vegano e tal. Meu filho tem 13 anos, nunca comeu carne, nunca experimentou. E é jogador de futebol e tal. E aí eu sofro essas piadinhas do meu próprio irmão, dos meus primos, não da tem minha jeito. família. Ah, vou levar teu filho pra churrascaria e não sei o que, eu dou carne escondida. Aí já tá acostumado com esse tipo de brincadeira. Mas tem vários grupos, né, de vários segmentos e comunidades que sofrem, né? Sim, sim. Meu irmão é maçom, fala, ih, rapaz, tu vai pra lá, não sei o quê. Todo mundo é zoado. O cara do yoga, o vegano, o maçom, todo mundo vai. Você levar na brincadeira. É, levar na brincadeira. É. Agora, esse negócio de comer carne também, cara, de vegano, eu fui comer carne, acho que tinha uns 18 anos, eu não comia carne também. É mesmo? Mas eu não comia porque Não gostava. tinha uma rigidez alimentar lá muito braba. E aí, depois soltou, eu comecei a comer a carne, mas... Mas você é vegano há quanto tempo? Então, vegetariano já tem uns 30 anos, e vegano já uns 15, 10 anos. O vegano é a versão radical do vegetariano, né? Mais intenso. É, na verdade, o vegetariano, ele não come nenhum tipo de carne, mas ele come, por exemplo, queijo, Ovo, leite, ovo, derivados, né? derivados. O vegano não come nada de origem Há quanto animal. tempo você tá vegano? Ah, já tem uns 12 anos, mais ou menos. Sério? É. Não sente falta? Nenhuma. Meus exames perfeitos, assim, faço esporte, eu jogo polo aquático até hoje, mas sou master, né? Hoje em dia, e surfo, jogo futebol, nenhum, meus exames De boa. 100% perfeito. Mas também os outros alimentos que não são nota 10 também rolam, então. Tipo, que não tem a derivação de carne. Refrigerante, um Não, biscoitinho. refrigerante não. Refrigerante. Assim, eu como normalmente, assim, açúcar, essas coisas, eu como Carboidrato. evito. Carboidrato, como normal e tal. A restrição mesmo que eu até falo assim, você não pode. Não é que eu não posso, eu não quero, né? Poder eu posso, é uma opção. Mas eu não como nada de origem animal. E refrigerante, essas coisas também, não bebo, não fumo. Teve um amigo no trabalho que ele era vegano, que eu acho que ele não é mais. Aí tinha aquelas pipocas que vem com esse pedacinho de bacon, né, dentro. Aí a pipoca dele, acho que ele não tava comendo pipoca, ele pegou o bacon e jogou no colo dele assim, tomou um susto. Quase caiu da cadeira. Pô, você jogou no colo um bacon, imagina se o cara come algo por errado. Aí eu falei para ele assim, você sabia que o açúcar tem um derivado do osso do boi? O pó, eu tinha lido alguma coisa sobre isso, não sei nem se ainda fazem isso. Aí, não tem não, ele começou a ficar desesperado, entrou no Google, pesquisou 3 horas seguintes. Não, isso aqui foi até 1994, depois parou, não usa mais isso não. Eu falei, você que pensa. Ele já tava parando de botar açúcar no café. Mas tem muito. Mas tem essa relação, né? Esse tipo de comportamento das pessoas que são veganas, vegetarianas, ou tem um cuidado a mais com a saúde, também é bem similar a quem pratica o yoga, né? Ou não? Então, é baseado nessa questão da não violência. Então, a gente acredita que você não precisa tirar a vida de um animal para se alimentar. Basicamente é isso, né? Não é nem a questão muito de saúde, se comer carne faz bem Entendi. ou mal para a saúde. A questão é realmente a vida do animal. Tirar a vida, porque realmente é meio estranho mesmo. É bom, eu como carne, assim, eu acho bom pra caramba. Não sei nem qual, assim, não para pra pensar no qual foi o processo que ele chegou até ali. Mas se você parar, pô, é uma... Geralmente quem cria galinha em casa, chega um tempo que não mata. Não, eu gosto de Paga carne alguém de pra porco, comer, assim, né? gosto. Né? Aí fala, vamos matar o porco, não queria nem ver, fiquei sem vontade de comer o Eu já porco. carreguei porco já. Você sabe que o Paul McCartney, ele é um dos grandes entusiastas, né? Ele é vegano e ele né, dá palestra e tal. Ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, se todo abatedouro fosse de vidro e no meio da cidade, ninguém mais comia carne. Entendeu? Porque se você vê realmente matando boi na tua frente, arrancando, matando porco, tirando lá as vísceras e tal, você não tem a vontade de comer, porque é uma coisa que por isso que é tudo longe, né? A batedoura é tudo escondido. Escondido. Porque quando já chega romantizado, né? Chega muito, o boizinho, né? A carne moída. A carne moída já vem tudo romantizado, bonitinho. O hambúrguer vem cortadinho, não sei o quê. A peça da carne não é tão agressiva, mas é uma chacina, né, cara? Mas tem um ponto importante nisso que é legal até falar, depois a gente muda esse assunto que não... a questão ambiental hoje em dia, né? Porque, assim, a grande parte do Pantanal, da Amazônia, ele é desmatado para criar gado. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, assim, por que isso? Porque a Europa e os Estados Unidos não quer esse ônus, né, ambiental de criar
o gado, porque isso tem um processo, né? Você precisa de um pasto O gigantesco. Brasil exporta muito. Exporta muito. O desmatamento da Amazônia e até do Pantanal hoje em dia é por questão da pecuária. É por questão da pecuária. Aí o pessoal até brinca, mas é para plantar soja, acha que soja é para vegetariano, mas a soja é para alimentar o gado. 95% da soja vai para a alimentação do gado, entendeu? Então, assim, a gente está também destruindo o planeta pelo nosso hábito de comer carne em exagero, né? Não precisava ser da maneira que é. Então, tem mais esse ponto, assim, que as pessoas não prestam atenção. Que vira ultraprocessado, né? A indústria toma conta disso tudo, né? E a indústria mais poderosa, né? O lobby que tem isso lá em Brasília. Mas também, se você voltar lá atrás, né? Num calendário muito distante, ou o ser humano comia o boi, ou não comia nada, né? Tem uma história disso, né? De, tipo... o que sobreviveu, né? Homem sapiens. Porque Neandertal, ele... tinha lugares que não no tinha caminho. nada, ficou no caminho, né? É um negócio muito profundo. Mas vamos lá, Pim. Aí a história é muito boa, o Flávio. O Thiago estava contando pra gente do avô dele. Ele foi diagnosticado com tuberculose, recebeu tratamento, recebeu várias restrições ali do médico. E ele meio que olhou assim e falou, pô, isso aqui eu não vou viver. Se for viver para assim, eu vou ficar sedentário, não vou fazer nada da vida, vou morrer de tristeza, né? Surgiram 2 livros. E aí surgiu os 2 livros, ele começou a praticar ali. Traduziu o livro. Traduziu, começou a praticar um pouco escondido dentro de casa, onde que dava, né? Inclusive no banheiro. E aí ele teve uma renovação de vida, né? Um grande aprendizado que ainda bem ele passou pra gente também. Mudou completamente a vida dele, né? É isso que a gente estava falando. O yoga não é só a questão física, mas tem muito a ver com a questão emocional, psicológica. É uma outra visão de mundo, né? Por isso até tem essa questão se yoga é um caminho religioso ou não, que todo mundo pergunta, né? Yoga tem a ver com religião. Às vezes tem alguns segmentos religiosos que tem até um pouco de preconceito com yoga, né? É desinformação, né? Desinformação. Mas yoga não é uma religião. Mas olha que interessante, o professor dizia que ele não é uma religião formal. Mas o próprio termo religião vem da palavra religare, Religar. de reconexão. Então, nesse sentido, o yoga seria uma religião, seria uma reconexão. Mas não uma religião formal, com igreja, com pastores ou padres e tal. Nesse sentido, não é religião. E não tem nenhum problema, não tem nenhum choque entre você praticar, estudar yoga e seguir a sua prática religiosa, seja ela qual for, né? Basicamente ali, o que o povão, né? O povão conhece são os asanas, as poses. Mas também a gente Como é que se chama? Os asanas. Asanas. São as posturas, né? Posturas posições. corporais ali. A pessoa fica ali tanto tempo. Você precisa de silêncio, espaço e... O que mais? Para fazer praticar uma aula. Nada, então, isso é um ponto importante. Até a gente estava conversando um pouquinho antes e tal. A maneira do professor dar aula, do meu avô, né? A gente diz que ele criou um método, né? Ele não reinventou o yoga. O yoga tem 5.000 anos, ele segue a tradição e tal. Mas acho que o grande trabalho do meu avô foi pegar essa cultura milenar da Índia e trazer para uma linguagem mais presente para o brasileiro, em português, na nossa realidade hoje. Entende? Então, ele estudou esses textos clássicos, mas ele deixou mais palatável para nós brasileiros e, hoje em dia, toda aquela filosofia. E uma das coisas que tem no nosso, digamos assim, método, que difere um pouquinho, e que eu acho que é interessante, é que a gente procura a independência. Então, não depender de nada. Então, a gente não usa nenhum equipamento. É só um tapetinho, você, seu corpo, é o que você falou, um espaço, um silêncio, e você faz ali as suas posturas, as suas respirações, a sua meditação, sem nenhum tipo de equipamento. Para você não criar nenhum tipo de condicionamento. Né? Eu só faço yoga se eu tiver aquele equipamento, ou se eu tiver naquele lugar, entendeu? Então, o professor, eu convivi muitos anos com ele, viajei, né? Ele dava palestra no mundo todo. Ele foi muitas vezes à Índia, eu também fui muitas vezes à Índia com ele e tudo. Ele praticava diariamente, assim, ele, um senhor, né? Um shortinho, uma sunga, uma toalhinha ali, um cantinho, e ali fazia a sequência dele, as posturas, os asanas, né? Fazia a respiração dele diariamente. O yoga fala muito da disciplina, né? A questão de você praticar
com regularidade. E dentro desse universo todo, uma coisa que está muito, hoje em dia, visto é a questão da meditação, né? Então, dentro da cultura do yoga está a meditação. É óbvio que existe meditação que não tem nada a ver com yoga. Hoje em dia é até muito difundido isso, né? Tem vários tipos que o pessoal... Mindful, né? Que eles chamam, né? Mindfulness. Mindfulness. É uma meditação que assim, é meio que afastada dessa cultura espiritual, esotérica, é uma coisa mais técnica. Para você, você não acha que talvez aparece um monte de coisa de vez em quando, assim, exercício abdominal, e tem várias posturas ali de yoga. Não sei o que, vamos fazer uma respiração aqui, e você vê, vem da yoga ali, eles vão pegar, parece que algumas pessoas que talvez queiram ganhar um certo benefício ali, um dinheiro, alguma coisa, inventam uns cursos, e eles vão pegando cada coisinha da yoga ali e vão escrevendo de uma outra forma, mas no final eu fico olhando e falei, cara, é mais fácil fazer yoga, né? Tem esse negócio de meditação. Cara, meditação, aí vai lá, muda o nome. Daqui a pouco um outro vai lá, inventei uma coisa nova. Quando vai ver, parece que vem tudo do mesmo local, né? Sem dúvida, você falou uma coisa perfeita, assim, e o que você falou antes também, as pessoas associam ainda muito o yoga ao corpo, né, as posturas, é o que aparece mais, né, então as pessoas olham e acham que yoga é só aquilo, só que como a gente estava falando, o yoga é um estilo de vida, né, e o que você falou tem muito sentido, assim, o yoga é tão antigo que muitas coisas, a própria educação física, o próprio alongamento, Isso. o próprio cuidado com o corpo, ele passa de alguma maneira por essas posturas de yoga. Porque é muito anterior à questão física, muito anterior à questão de alongamento, de relaxamento. Um exemplo que eu dou, o próprio, vocês já devem ter ouvido falar do Pilates, né? O Pilates, o criador do Pilates, que é o Joseph Pilates, ele pelo menos ele reconhece, ele fala assim, não, eu peguei elementos do yoga e aí eu criei essa técnica aqui, que aí tem umas cadeiras, tem umas mesas e tal, mas ele diz, muita coisa eu tirei do yoga. Mas o que você falou é perfeito. As pessoas pegam uma coisa que é uma cultura milenar, mudam um pouquinho, dão um nome diferente, porque aí cria, né, uma novidade e vira uma coisa muito de marketing mesmo, né, de merchandising. Os americanos, então, são doidos para fazer isso, né? Então, cria-se uma série de tipos de yoga, de tipos de meditação, mas que, na verdade, são fragmentos que a pessoa quer, de alguma maneira, criar um marketing em cima disso. Agora a yoga está presente em todos os continentes? Europa, Estados Unidos? Tem muito. Assim, os primeiros yogis, assim, indianos, o primeiro deles foi um Swami da Índia, que chamava Swami Vivekananda. Ele foi para os Estados Unidos em 1880 e pouco, assim. Então, ele já levou o yoga para lá e deu muitas palestras, criou escolas e tal. Então, hoje em dia, tem praticante de yoga no mundo inteiro, né? E é bastante gente. Um dos mais conhecidos também, que teve até série no Netflix, foi Yogananda, né? Yogananda foi logo depois do Vivekananda. A 1920, eu acho. A história do Yogananda é incrível. É linda demais. Ele foi meio que mandado para os Estados Unidos, né? Para difundir yoga lá, através do guru dele, né? Uhum. E até o próprio encontro com o guru dele, ele tinha visões do guru dele ao longo da infância ali, adolescência. Ele via uma imagem de um senhor, né? Até que um dia ele entrou numa rua e ele viu esse senhor, ele reconheceu e ajoelhou no pé. Coisas assim que aqui pro Oriente, pro Ocidente, desculpa, pro Ocidente é um pouco esquisito. Né? Um cara que vai receber uma visão de uma pessoa e em um determinado momento da vida ele chega e ele encontra a pessoa que ele tem a visão há anos. E ele olha para a pessoa e reconhece e os dois e ele levanta e começa a andar, você vem para... O guru já conhecia ele, né? O guru que chamava por ele. Tem um ditado, né, que é quando o yogi está preparado, o guru aparece, não é isso? Não é ele que busca o guru, é o guru que vem até ele, né? Então a história do Yogananda basicamente é isso. E aí ele foi mandado para a Europa para divulgar. Não sei se ainda está no Netflix, né? Mas ele tem um livro, Autobiografia do Yogi.
Paramahansa Yogananda. Muito bonito o livro. O Bacana. livro é laranja, né? E o Instituto, Thiago, fala um pouco pra gente como é que funciona. Então, o Instituto Hermógenes, na verdade, já tem 60 anos, né? O professor fundou, era academia, ele começou dando aula logo depois que ele escreveu o livro, até na garagem. Eles moravam na Tijuca na época, né? Ali na Maria Amália, morava ali, então... Maria Amália, a parte plana e a parte subida. É, isso aí. Era na parte subida ou a parte plana? Não, era ali, onde depois teve um curso do IBEU. Ah, sim. Já quase Lá embaixo. ali embaixo. E aí ele começou a dar aula para algumas pessoas na garagem, que as pessoas pediam, né? Começaram a ler o livro e começaram a pedir para ele dar aula, né? E aí depois ele funda a Academia Hermógenes, no início chamava Academia Hermógenes, era no centro do Rio, na Rua Uruguaiana, 118, ali em frente ao Camelódromo, que é a maior confusão, Uma né? confusão ali. Só que era lá numa cobertura, né? E aí o Instituto tem 60 anos. E já passaram milhares de pessoas. Naquela época que o professor começou, 60, 65, imagina, como vocês falaram, né? Foi uma grande novidade. Então, ele participava de muita palestra, de muito programa de televisão, palestras no auditório do Globo, na época, lotado, assim, porque ele estava falando de uma coisa, uma novidade, né? E como ele era um dos únicos, a academia teve época de mais de 1.000 alunos, com fila de espera e tal, porque as pessoas Caramba. queriam conhecer, né? E hoje o professor é reconhecido no Brasil como a maior referência, assim, não tenho dúvida em falar nisso, né? Dentro do yoga no Brasil, o meu avô, o professor Hermógenes, é considerado a maior referência. Eu comparo um pouco com a história dos Gracie, né? Do jiu-jitsu. Porque é um senhorzinho que criou um estilo, um método e que difundiu. Todo professor de yoga no Brasil, em algum momento, leu algum livro, estudou, fez algum curso. Os próprios Gracie, eles faziam coisas do yoga ali, como Muito. a sucção Os abdominal. pranayamas, né? Que são aqueles exercícios respiratórios. O Rickson faz perfeitamente. Até a meditação, para se concentrar. Ficavam sem comer carne meses para poder segurar a energia para a luta. Eles, muito tempo, eles praticaram, né? Então, assim, mas o professor, ele cria a academia, que hoje em dia é o Instituto, e ele saiu, assim, pelo Brasil inteiro, e também ele foi muito a Portugal, Argentina, na Índia, dando palestras sobre yoga. Então, ele era um grande palestrante, assim, né? Era muito convidado. Então, o professor, sei lá, acho que foi de 15 a 20 vezes à Índia. Eu perdi as contas, quantas vezes ele foi à Índia, também para estar com os mestres, para estudar, para trazer essa informação toda. E hoje em dia, o Instituto, a gente tem uma sede que é aqui na Barra, hoje em dia ali no Downtown, né, uma sala, mas a gente tem um trabalho online grande que a gente começou também, antes até da pandemia. Então, é legal que a gente consegue passar essa filosofia para pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil. Tem alunos no exterior e tal, fazendo aula com a gente. A gente tem um curso de formação e a gente faz muitos retiros de yoga. Então, a gente convida outras... Por exemplo, eu faço muito retiro com a Monja Coen, do budismo. A gente faz retiros juntos. Então, a gente promove retiros, promove viagens à Índia e o Instituto continua. Uma coisa que eu não abro mão, né, apesar de ser neto, assim, eu me considero um continuador da obra dele, né? De manter a tradição, de manter como ele ensinava e de manter o nome dele no foco, né? Eu me considero um discípulo do meu avô, né? Um aluno do meu avô. Então, tudo que eu falo, eu aprendi dele. Então, nada mais justo que o nome dele que seja divulgado e preservado, né? No yoga, a gente tem muito essa cultura, né? É o que você falou. Você tem um guru, você tem um mestre, você trabalha pelo nome dessa pessoa, você ajuda o nome desse mestre, né? Então, o trabalho do Instituto, na verdade, eu até brinco, né, Flávio? Eu falo assim, o professor já deixou tanta coisa, escreveu quase 30 livros sobre yoga, meditação. Eu falo assim, já deixou tanta coisa pronta que se eu não estragar, eu já estou fazendo um bom trabalho. Só em preservar já está tudo certo, E né? só fazer isso, botar no microfone, difundir, continuar passando para essa nova geração, né? Porque uma geração jovens talvez não conheçam tanto. Então, o meu trabalho no Instituto é isso, é continuar trazendo esse yoga verdadeiro, de qualidade, simples, para ajudar as pessoas, né? Preservar essa essência é fundamental, né?
Onde fica a instituição hoje? Então, hoje a gente tem uma sala no Shopping Downtown, aqui no Rio. Tem uma salinha ali onde a gente tem aulas regulares, né, de yoga. E tem toda essa parte que eu falei. Tem curso de formação de professores, tem a parte do online também, que cresceu bastante, né? Então, a gente fica ali agora no Downtown. E para o pessoal também entender, além das práticas corporais, também tem os exercícios respiratórios, dos olhos também, né? Dos olhos. Os olhos eu acho muito importante porque tem até um livrinho que eu li, Yoga para os Olhos, porque isso é bom para você também, Flávio, porque o olho, ele tem uma musculatura, a gente tá muito assim, ó. Vamos fazer um exercício Tô então. falando, Como é que é? tô falando com ele, aí você fala, aí eu vou e faço assim, ó. O olho continua reto. Eu só viro. Então, né? Ninguém mais fala assim, pô, sério, não sei o quê. Então, tem isso no começo da yoga também, que você vai fazendo uns exercícios com os olhos, entendeu? Tá muito no popular essa coisa de só ficar parado ali nas poses, mas a yoga tem muitas limpezas internas, né? Vamos falar um pouquinho disso também? Vamos então. Dentro dessa linha que a gente está conversando, que é a linha do Instituto também, que a gente chama Hatha Yoga, né? Hatha Yoga. Hatha quer dizer sol e lua. Yoga também conhecido como yoga da força. Então, acredita que você tem dois polos, né? Positivo e negativo, masculino e feminino, dia e noite, né? Tudo, força e suavidade dentro de você. E você busca, com todas essas técnicas que você comentou, e a gente pode comentar um pouquinho mais cada uma delas, equilibrar esses polos. Então, vou dar um exemplo básico. Assim, tem uma respiração que a gente chama de pranayama. Prana é energia. Yama é controle. Então, você aprende uma técnica de respiração onde você aprende, por exemplo, a captar mais energia. Então, é como se fosse uma forma de alimentação. Você se alimenta através dessa energia. Um muito conhecido é a que a gente chama respiração polarizada, que é justamente você inspira por uma narina, segura um pouco o ar, solta pela outra narina. Inspira e assim você vai, né, alternando as narinas. Isso faz com que você equilibre esses polos, né? Pranayama, eu até brinco assim com os alunos novos, eles acham meio chato no início, né? Você fica ali sentado alguns minutos só fazendo exercícios respiratórios. Eles não dão o devido valor. Uhum. Mas, na verdade, esses exercícios, eu brinco que é como se fosse um energético natural. Exatamente. Se você aprender a usar, você pode se concentrar melhor, você pode ter mais força, você pode ter mais inteligência, você pode também relaxar mais, dependendo do pranayama, né? Então, são coisas que... E o mais interessante disso tudo, né, gente, é que hoje em dia a medicina já abriu os olhos para isso, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 4 anos com pacientes oncológicos numa grande rede de hospitais aqui do Rio. Então, eu ensinava justamente yoga e meditação para pessoas que estão com câncer. Então, a própria medicina, através de estudos modernos, né, de comprovação científica, hoje em dia eles comprovam coisas que esses yogis já falavam há 6.000 anos, há 10.000 anos atrás, né? Hoje, com essa questão da ressonância, de imagens e tal, existem estudos com pessoas que meditam que mostram a transformação. Olha que coisa forte, né? A mudança do cérebro. Mas não só a mudança, digamos assim, comportamental, a mudança da estrutura física, as sinapses, os neurônios. Você transforma o seu cérebro. Se você pratica meditação, lógico, regularmente, durante um longo tempo. Então, tem estudos com monges, por exemplo, monges budistas, né? Tem até um conhecido que é considerado o homem mais feliz do mundo. É Mathieu Ricard, ele é até um francês. Então, eles pegam esse cara, botam num laboratório, botam aqueles eletrodos todos e eles conseguem perceber que a prática de meditação leva a uma sensação de bem-estar, de felicidade. Então, eles comprovam, lá com os testes lá que eles fazem, que esse cara tem áreas no cérebro que as pessoas comuns não têm. Ele desenvolveu lugares ali de felicidade, de bem-estar, que a população comum não tem, né?
Então, esse lado científico eu acho interessante, porque assim, quem já está no yoga há muito tempo sabe que funciona e que dá certo. Mas tem muita gente que é cético, né? Só vai fazer se... Ah, não, isso é comprovado cientificamente. Isso cresceu muito com essas meditações, né? Eu vejo também muita gente partindo para o yoga quando tá com algum problema, né? Então, assim, a gente vê em algumas aulas, muita gente vai para o yoga porque tá com algum problema emocional ou muitas vezes o emocional também vem da parte fisiológica, né? Que afeta o emocional, né? A pessoa tem intestino ruim, o caramba, e vai afetando todo o desenvolvimento do corpo. O que você acha, assim, como que talvez poderia mudar a mentalidade do povo para o povo começar mais cedo a fazer? É igual aquele cara que não espera ficar doente para procurar um médico. Ele vai sempre se alimentando bem, ele vai fazendo coisas boas, né? O que falta, talvez, para o pessoal entender que a yoga é um benefício, mesmo se a pessoa não quiser a parte transcendental, vamos dizer assim? Vai ser um benefício, se você fizer yoga, você vai ter um benefício corporal que você já vai estar com bem-estar social e você vai poder fazer todas as suas atividades de maneira melhor. Sem dúvida, o que você falou, muita gente já procura o yoga quando a coisa já está complicada, né? Quando já está com... Hoje em dia, gente, assim, não sei se vocês percebem isso, mas existe uma verdadeira epidemia, né? De ansiedade, síndrome do pânico, insônia, estresse, né? Assim, isso é mundial. A epidemia de Covid piorou isso, né? Na verdade. Mas antes já existia, né? O segundo livro mais importante do professor, um que a gente já citou, que é o Autoperfeição com Hatha Yoga, o outro chama Yoga para Nervosos, que é dessa época também, 1962, se eu não me engano. E ali ele já dá muitas técnicas das pessoas aprenderem a lidar com estresse, com ansiedade. Ele diz, olha que como o professor realmente era um visionário, né? Ele descreve ali que as pessoas chegavam para ele, tem um capítulo muito interessante que chama A Coisa. A Coisa. E por que A Coisa? Porque as pessoas chegavam para fazer aula e falavam assim, não, professor, tá tudo bem, mas de repente eu acordo e vem uma coisa assim, sabe, um aperto. Ou eu vou... A coisa. Ou eu vou sair de casa, parece que a coisa me pega. Tá tudo bem, de repente a coisa... A coisa, na verdade, é ataque de pânico. É síndrome do pânico. E nem os médicos sabiam disso naquela época. Não existia esse nome. E o professor já percebia que as pessoas estavam sofrendo de ansiedade. Então, o yoga ajuda muito nisso. Ansiedade, estresse. Mas realmente é como você falou. As pessoas deveriam, né, ter a inteligência de começar a praticar. E serem proativas e não reativas. Ele falava assim, faça yoga antes que você precise. Porque as pessoas vão... Hoje em dia, eu falo para vocês, essa coisa da ansiedade, eu não sei vocês, mas assim, quantas pessoas vocês conhecem que tomam remédio para dormir, que tomam remédio para se acalmar, que tomam calmantes, que tomam remédio para se concentrar? Concentração, Você sabe que a única indústria que não diminui é a farmácia, né? A gente brinca que lá na Tijuca é a capital mundial da farmácia. Porra, tem uma farmácia a cada 100 metros. Se você tem mais farmácia... Só Copacabana que tem menos. Tem mais farmácia que sacolão, já tem que botar a orelha em pé, né? Tem alguma coisa errada. E as pessoas gastam fortunas e assim, não percebem que um remédio, ele até melhora por um lado, né? A gente não é ignorante, vai falar que a medicina é ruim, o remédio é ruim. O remédio salva vidas. Mas ele arrasta outros, né? Arrasta outros. E o problema é o excesso. E o problema é as pessoas não querem se transformar. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? Não sei se vocês reparam, né? A própria medicina, ela fala muito pouco sobre alimentação. Você vai no médico hoje, para fazer qualquer coisa, é raro o médico que pergunta assim, mas vem cá, como é que é a tua alimentação? Uhum. Todos os nossos problemas de saúde estão ligados à alimentação. Isso é óbvio. Porque assim, se você tem um carro, você estava até falando de carro há pouco tempo, você se preocupa com a gasolina que você bota no carro. Mas né? se preocupa com o teu alimento? Mas você só come porcaria. É verdade. Só come porcaria. Você vai adoecer. Não tem, assim... Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E assim, aí as pessoas infartando muito novas,
tendo problema de AVC, tendo problema, né, neurológico. Tudo isso vem da alimentação. Então, eu acho, respondendo a tua pergunta, né, que realmente as pessoas deveriam, e o professor falava isso, né, se você quer cuidar da sua saúde, olha para a sua geladeira. Olha o que tem dentro da sua casa. Porque não tem como ter boa saúde você se alimentando mal, você dormindo mal. As pessoas hoje dormem mal e acham que é natural. Não é natural. Qualquer bicho, qualquer ser, ele tem o tempo de trabalho, o tempo de atividade e o tempo de repouso. Se você não está conseguindo dormir, alguma coisa está errada. Aí o que a pessoa faz, que é mais fácil? Toma um remedinho. Toma um remédio para dormir, toma um remédio para acordar, toma um remédio para isso, para aquilo. Para se concentrar. Não que realmente eu não sou contra o remédio, não, mas se você usar ele de forma coerente, racional, eu tinha uma época que eu tinha muita problema de hérnia de disco, tomava muito remédio e tal, aí eu dei um estalo assim com o médico, falei, pô, vou ter que parar com esse negócio. Aí tu segura até o último ponto. Quando tu fica uma temporada sem usar, você toma umzinho ali só para tirar uma crisezinha, aí ele funciona muito melhor do que você ter um uso contínuo. É porque o corpo ele vai acostumando e aquele remédio já não vai fazendo tanto efeito. Tem Mas quando tu fica meses sem usar, tu usa umzinho. Né? Sem aí tu dúvida, fala, caramba, sem vou dúvida. dar outra energia para mais 6 meses. Lógico. Em vez de tu usar o semanalmente, entendeu? E as pessoas hoje em dia estão realmente viciadas em remédio, né? E fora a automedicação, né? Que a pessoa se acha médico E vai e vai tomando. doutor buscador de doutor Google. Uma ali, coisa que é né? legal pro remédio que foi o antibiótico ser melhor controlado, né? Porque o antibiótico ele sobrecarrega a saúde pública, cara. Quando você toma um antibiótico errado, você, em vez de matar o bichinho lá, você alimenta o bichinho, né? E acaba deixando os outros desprotegidos. Exatamente, é uma bagunça. Né? Nos Estados Unidos você não compra remédio sem receita, né? Aqui é muito bagunçado e é uma indústria também muito poderosa, né? Muito. É muito dinheiro. Então, assim, é difícil combater isso, é difícil você mostrar a verdade. Eu já vi em documentários e tal, que, por exemplo, na faculdade de medicina, os médicos estão ali estudando, eles estudam nutrição durante 4 horas, durante a faculdade inteira, quando deveria ser a matéria básica, né? Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele tem uma frase que ele fala que a alimentação seja o seu único remédio. O cara que criou a medicina. Só que hoje em dia a gente está muito distante disso, né? As pessoas realmente elas comem qualquer porcaria e muita coisa que não tem nada de alimento ali, né? Todas as aulas de yoga são iguais ou elas têm programas diferentes? Então, é interessante a tua pergunta, assim, existem hoje, como a gente estava falando, muitas linhas, né? Existem muitas linhas. Algumas mais tradicionais, mais antigas, e outras mais modernas, que também fazem efeito. Eu não estou aqui para criticar, nem julgar, não, sabe? Também ajudam. Dentro do método do professor, ele tem uma coisa que é interessante, que é diferente de outros lugares, que a gente cria, tipo assim, uma série, que seria uma aula, né? Mais ou menos 1 hora, uma sequência de posturas, e a gente trabalha essa mesma sequência durante 3 meses. A pessoa geralmente faz 2 vezes na semana, digamos, terça e quinta. Então, durante 3 meses, eu só faço aquelas mesmas posturas. Por que o professor criou isso? Porque o aluno ele precisa decorar aquilo ali, porque o ideal é que ele faça em casa também, sozinho. Lembra que é a questão da independência? E ele precisa se desenvolver ali, se apropriar daquelas posturas para poder sentir os benefícios. Na mitologia do yoga, tem uma parte mitológica que tem algumas coisas, como você falou, muito diferentes, né? Que se a gente for entrar aqui, parece coisa de outro mundo e tal, não é nem um assunto, mas contam que existem 84 mil posturas de yoga. Imagina se você for ensinar uma aula diferente a cada dia, aquele aluno ele nunca vai repetir aquela postura, só vai repetir daqui a 10 anos, sei lá. E aí ele não melhora. Entende? A repetição é importante. Lá quando eu fazia com o professor Alexandre, até um abraço ao Alexandre dos Santos, lá na Vila da Penha e na Ilha. Grande amigo. Escola Jaia, muito boa, por sinal, hein, gente? Ele fazia esse método, que era de 3 em 3 meses, era quase ali com as estações do ano. Ia mudando as poses. E até era bom porque... E eu perguntei, eu falei, pô, por que fica assim? Ele falou, até porque é bom, porque também, se um aluno tiver uma dor,
ele começar a apresentar alguma dor em algum lugar por incômodo, porque a gente está lidando com seres humanos e um é um pouco mais torto, outro é não sei quem, cortado, então pode ser que uma pose ali vai às vezes ele vai esforçar muito e vai doer. Então, quando você repete isso, você tem um parâmetro maior para você saber, então essa pose aqui que está dando dor na pessoa. Porque quando você dá um monte de poses diferentes, você não sabe qual é a pose ali que vai afetando. Então, você consegue polir mais, você consegue, é aqui? Pô, então aqui tá mexendo aqui, eu te dou 3 dessa, então pode ser uma dessas 3. Então, aí você consegue mudar essa pose para essa pessoa específica. Ainda tem isso. Às vezes as pessoas estão fazendo na mesma sala e estão fazendo poses diferentes, porque umas têm hipertensão, a outra tem uma restrição ali na coluna. Então, você pode ir adaptando. O professor vai adaptando para o aluno, né? Posturas e como começa uma aula de yoga? Como é que ela termina? Tem uma sequência? Então, de novo, existem várias linhas, né? E aí professores usam de maneira diferente. Dentro lá da escola, que é uma maneira tradicional, que vem da Índia, a gente sempre canta um mantra, né? Que é o mantra Om, que vocês já devem ter ouvido falar. Porque tem toda, como eu estava falando, né? O yoga não se restringe ao corpo. Então, tem essa questão de energia. Mantra quer dizer palavra de poder, palavras energéticas. Então, a gente não usa muitos mantras porque a gente está no Brasil. Na Índia isso é muito mais utilizado. Mas alguns mantras já têm até estudos científicos também, olha que interessante, falando do benefício. O Om é um deles, né? Então a gente canta um mantra. Geralmente antes a gente lê algum texto, alguma reflexão dessa parte mais filosófica, espiritual. Aí começa com algum texto, alguma reflexão, aí faz o mantra. Faz o mantra e aí a gente começa uma sequência de posturas. Por exemplo, tem posturas que são... Aí tem o pranayama, que é o exercício de respiração, né? A gente faz no início. Estou dizendo dentro lá da nossa escola, né? Aí faz uma postura de equilíbrio, que tem algumas posturas que você se equilibra numa perna só, para você treinar o equilíbrio. Aí tem algumas posturas que são feitas de pé. Depois tem no meio da aula aquelas invertidas que são conhecidas, né? A bananeira, você fica de cabeça para baixo, tal, que a pessoa associa muito isso ao yoga, né? É lógico que isso é ensinado gradativamente ao aluno, né? Faz só a meia postura, faz na parede, faz com ajuda, até um dia ela conseguir fazer sozinha, né? Depois tem uma parte que é mais as posturas sentadas, tem as torções da coluna e tal, e a gente sempre encerra com um relaxamento profundo, que leva ali uns 7, 10 minutos. Né? A aula toda leva quanto tempo? 1 hora, 50 minutos, 1 hora. E tem alunos que estão em ritmos diferentes, né? Talvez algumas posições ele não consiga fazer ainda. Sim. Né? Perfeito. Aí a gente pode adaptar, né? Às vezes a gente bota uma almofadinha. Eu tenho alunos, às vezes, com muita idade, 80 anos. Aí já tem mais uma dificuldade. A gente bota uma cadeira, começa na cadeira, até você ir condicionando esse aluno a sentar melhor no chão e tal. O yoga, ele tem, assim, benefícios fantásticos, né? A gente ia ficar aqui mais um podcast inteiro para falar dos benefícios. Mas, assim, principalmente, se a gente for ver, ele usa o corpo físico, mas como um instrumento de autoconhecimento e de controle emocional e psicológico. Porque o grande problema do ser humano é a mente, né? E o yoga vai falar muito sobre isso, a questão da sua mente. Até para aprender a lidar com frustrações, né? Com tudo, os sentimentos. Porque, um exemplo, uma pessoa que às vezes ela é muito... eu sou melhor do que a outra, eu sou melhor do que isso, né? Tem um ego ali inflado, ela vai chegar ali e ela não vai conseguir fazer uma pose perfeitamente como uma outra ali que já faz. Sei lá, vamos dar um exemplo, uma invertida. Ela não vai conseguir ficar ali de cabeça para baixo. Invertida então, é o plantar bananeira? ela fica plantando uma bananeira, vamos dizer assim. Bota a cabeça no chão. Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um. Não. E aí ela vai ter que aprender a lidar com o ego dela. Tipo, eu não consigo e eu vou levar um tempo para fazer, né? Isso Sem é bom, dúvida. né? Você tocou num ponto importantíssimo. A grande questão que eu estava dizendo é que o ser humano, a questão é a mente. Né? Se você tem uma mente saudável, positiva e tal, ela vai te ajudar muito. Mas, geralmente, as pessoas têm uma mente tendendo para o negativo, tendendo para o problema. Mente confusa, que a gente chama. Né? Ela se confunde demais. E aí o ego é o grande vilão. Porque aí você se acha melhor do que os outros, você se acha que você tem... Até
Até para sofrer, as pessoas querem sofrer mais do que os outros. Os meus problemas são maiores do que os problemas dos outros. Né? O professor chamava da síndrome de coitadinho. Ai, a minha vida é uma droga, eu estou sempre com problema. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando o tempo todo? Então, tem um mestre na Índia que A yoga ajuda com isso também? ajuda muito, porque assim, você aprende a lidar com a mente como ela deve ser lidada. Né? Ela é um instrumento ainda. A mente, para essa visão do yoga, ela não é o final. Além da mente, existe uma consciência. A mente ainda é um instrumento ligado ao ego. Então, ela pode te prejudicar. O professor ensinava que existe o processo de racionalização. O que é isso? É você contar uma história agradável para fazer uma coisa errada. Sabe? Você sabe o que você está fazendo errado. Mas você conta uma historinha para você mesmo, mas não tem tanto problema, todo mundo faz, ninguém está vendo. Aí você dá uma volta com a tua mente para aceitar. É a mente passando a perna na gente, entendeu? Então tem um mestre que fala uma coisa muito legal, que a mente é como se fosse uma fechadura. Se você roda para o lado certo, ela abre e te liberta. Se você roda para o lado errado, ela te aprisiona e te adoece. Então, o yoga vai lhe dar muito... A meditação quer dizer mente. É você conseguir enxergar essa mente, olhar para esses pensamentos. Não se identificar tanto com o ego, com os personagens, só com o corpo. Né? Um exemplo rápido, assim. A gente... Digamos que a nossa vida aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, não sei o quê. Se você tem um probleminha, por exemplo, está com uma dor de dente, aquilo ali arrasa a sua vida, né? Uma simples dor de dente, parece que a vida inteira tá de cabeça para baixo. Porque você não consegue não se identificar com a dor. Você sente a dor, ela é real, mas parece que a sua vida virou uma porcaria. Você já trata os outros mal, você já fica de mau humor, você já não... É uma simples dor de dente. Que você tem que cuidar, você tem que olhar, ir lá, cuidar, ir no dentista, resolver. Mas, além da dor física, a gente cria uma dor emocional. E aí a gente se confunde e acaba gerando... É o que você estava falando, a mente está ligada, por exemplo, aos sentimentos. As pessoas não sabem lidar com seus sentimentos. A raiva, por exemplo. Né? A raiva é um sentimento, é uma emoção, ela faz parte. Mas como você direcionar essa raiva, aonde você pode colocar essa raiva, é que você tem que, né, aprender. Nós somos seres humanos civilizados, né? Estamos no século XXI. Então, não é para você sair na rua dando supapo nos outros, batendo nos outros, porque você está com raiva. Vai fazer um esporte, vai fazer uma corrida. Vai queimar essa energia aí. Vai fazer uma luta, né? Vai fazer alguma coisa que você direcione essa raiva para um lugar certo, que não vai causar problema para os outros, né? Senão, a gente sai distribuindo supapo em todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele sobre quantas calorias você perde numa aula de yoga, mas segura aí porque eu quero saber se tem posição para cadeira elétrica. Tem posição? Tem posição da yoga em cadeira, dá para fazer na cadeira. E se for elétrica? Agora, certo? A cadeira elétrica eu nunca vi. Então vamos à cadeira, momento cadeira elétrica aqui do programa. Pode fazer, quer fazer? Pode ser. Oferecimento da Bidu, carregadores inteligentes elétricos veiculares. Basta acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos disponíveis. Certo, Pim? É isso aí. Bidu, carregadores para carros elétricos. Vai no site bidu.com.br, vê o carregador para o seu carro. Tem carregador de mais de um tipo. Você que tem o seu comércio, tem carregador também para comércio, para alta rotatividade. Vai lá. Vê um carregador para você também colocar na sua casa, você vai receber as pessoas na sua casa, então vai começar a ser mais interessante ter mais de um carregador elétrico na sua casa, né, para as pessoas poderem colocar seus carros também, para você colocar na sua casa de campo, na casa de praia, colocar lá na casa da sogra, né, parar um pouquinho de ficar carregando o carro elétrico no shopping, né, gente? Pô, fica indo de segunda, quinta, sábado... Cara, abandona shopping, carrega em casa no conforto, deixa ali, carro da patroa, carro do filho, seu carro, entendeu? Vai no site e veja, procura informações aí no site. www.bidu.com.br. E vamos à cadeira elétrica. Hoje quem faz a cadeira elétrica é o especialista do Mandarim,
o Vamos habilidoso, já que é uma matéria com a qual ele domina muito. Mais ou menos. Mamarruhu, em chinês, né? Vamos para a cadeira elétrica, então. Hatha Yoga ou CrossFit? Hatha Yoga. Praia ou cachoeira? Praia. Yoga no estúdio ou yoga na praia? Yoga no estúdio. Fazer yoga ou esperar adoecer para tomar um remédio? Fazer yoga. Direita ou esquerda? Aí tu me pegou. Escolhe Centro. espírita. Time de futebol. Flamengo. Serra ou praia? Praia. Não sei se essa pergunta aqui. Vinho ou cerveja? Não bebo. Churrasco ou japonês? Não como. É vegano. Essa Pô, foi a cadeira elétrica. Muito hein? bom. Não tinha ninguém melhor pra fazer essa cadeira elétrica do que o Pim. Aliás, a primeira pergunta aí, o que que é? Hatha O Yoga. que que é rata? E rata? Hatha... É o... Rata é a gente essa falou sobre modalidade que a gente procura equilibrar a polarização que a gente tem dentro da gente, né? Então, a força e a suavidade, o trabalho, o descanso, né? O dia e a noite. A gente precisa... O budismo fala muito sobre isso também, o caminho do meio. Você descobrir o caminho do meio, né? Não ser radical, nem para um lado, nem para o Tem outro. muita sabedoria nos orientais, né, cara? Sim, pô. Coisas milenares, né? Porque A yoga- o Ocidente, assim, o continente americano, como modo geral, ele chegou atrasado, né? Veio depois, veio aprendendo. Veio aprendendo depois, É. né? Então, essa cultura milenar dos orientais é incrível, né? Em vários segmentos, várias comunidades, né? Falando em cultura milenar, você já foi à Índia, né? Já foi algumas vezes. O que mais, assim, de esquisito você viu lá, assim? Já viu aqueles yogis? Tem uns yogis que as pessoas que fazem yoga, Flávio, que elas adquirem até superpoderes, né? Vamos dizer assim. Que elas Existe. começam a Como é fazer... que é isso aí? Elas começam a fazer coisas Eu fiquei preocupado aqui quase já. paranormais. Agora eu tô ficando preocupado. A própria história do Yogananda, do guru dele, aparecendo para ele, o cara vivo, ele aparecia na mente dele lá. E é uma prática, vamos dizer, paranormal, né? Além do normal. Não deveria ser além do normal humano, né? Deveria ser todo mundo tá com essas vamos dizer assim, atividades ativas, né? O yoga, ele faz isso com as pessoas, né? O que você viu lá, assim, de esquisito ou ouviu falar e fala também disso? desses superpoderes, agora que eu fiquei curioso. Tá. Então, essa é uma parte até que é interessante, porque, assim, é um dos obstáculos também, né, do yoga, são esses poderes que a gente chama de siddhis. Siddhis são poderes, né? Porque você vai caminhando nesse universo, vai estudando, vai praticando, vai se transformando, e é como você falou, na verdade, é mais ou menos parecido como os espíritas falam, que todo mundo é médium, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Todo mundo tem a capacidade de ouvir, ou de conversar, ou de ver, né, pessoas em outros planos e tal. Todos nós temos essas capacidades, que são esses poderes. Mediúnicas. No caso do yoga, existe uma série de poderes que estão adormecidos na gente. Um exemplo que eu dou para vocês, né? Dizem que a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral, né? Até da menos. nossa inteligência. 10%. O que são essas outras 90%? Essa é a questão. Então, Tá perdido aí. está perdido em algum lugar. E esses yogis, eles acessam, através do corpo, depois eu vou até explicar um pouquinho isso, coisas que a gente não consegue acessar. Então, existem mesmo relatos de yogis, assim, isso eu estou dizendo monitorado em hospital, pessoas que param de respirar, pessoas que param o coração. Existem relatos científicos, pessoas que são enterradas vivas e ficam ali 2, 3 dias, pessoas que ficam 40 dias sem comer e sem beber. Pessoas que ficam a vida inteira sem comer também. Existem pessoas que ficam a vida inteira sem comer, se alimentando de prana, se alimentando... Isso é fato já científico, já tem comprovação. Então, assim, lá na Índia é a terra deles, né? Então, eu tive acesso lá, por causa do meu avô, a grandes mestres, né? A grandes seres, a grandes gurus. Tem um guru lá, que já não está mais vivo, que chamava Sai Baba. Não sei se vocês já ouviram Sim. falar, né? Ele era o mestre do professor e era meu mestre também. Não está vivo, mas é meu mestre.
Ele tinha poderes fantásticos, assim, de materializar coisas. Eu vi na minha frente materializar várias coisas, entendeu? Ele tinha poder de clarividência, ele tinha poder de... Uma série de coisas, assim, é como você falou, aquele livro do Yogananda, a autobiografia do Yogi, conta histórias ali que para nós ocidentais parece uma ficção. Mas eu já presenciei coisas lá que não tem como eu negar. O Sai Baba, ele fala que ele é uma trindade, né? Que ele foi uma reencarnação de um guru antigo, e aí ele veio como agora Sai Baba, ele vai retornar. Inclusive tem a gente está falando coisas bizarras, entre aspas. O Sai Baba, ele tem uma história que ele materializou uma fotografia dele de uma futura encarnação e a fotografia vai envelhecendo, não é? Não tem um negócio desse? Tem umas histórias assim que se eu for contar aqui, vocês vão ficar arrepiados e achar que eu sou cascateiro, mas assim, tem umas histórias... Essas histórias são as melhores. Eu vou contar, tem essa da foto, é o que você falou, Sai Baba, ele vem em 3 encarnações. Então ele já teve uma encarnação em 800 e pouco, que era Sai Baba de Shirdi, também chamava Sai Baba. Tem esse que faleceu há pouco tempo, que era até um cabeludo, não sei se você já viu uma foto. Black Power. Black Power, esse que eu visitei, o professor visitou. O professor teve conversas com ele, que a gente chama de entrevistas, assim, pessoalmente, né, direto, assim, com ele, né. E ele faleceu, ele desencarnou em 2011, e aí vem o terceiro Sai Baba, que vai chamar Prema Sai, que seria a última encarnação desse mestre, né. E tem essa história, que ele materializou a foto de como vai ser o Prema Sai, e à medida que vai passando a foto, ela vai mudando, né? Mas tem uma história interessante também, isso assim, com um amigo meu, até um argentino, que frequentava lá o ashram, a gente chama ashram, né? O lugar onde estão esses santos. Porque, gente, a gente pode achar muito estranho, né? Mas eles são santos, são mestres. Eu sei que isso choca um pouco as pessoas, né? Mas vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina se você tivesse vivo no mesmo tempo que Jesus. Jesus não andou sobre as águas, não multiplicou os peixes, não curou os enfermos, não ressuscitou os mortos. Lá na Índia, eles têm um conceito que é muito interessante, que é avatar. Avatar é sempre que o mundo está essa bagunça que está hoje, né? Tudo errado, as pessoas fazendo maldade, guerra, corrupção e tal. É como se Deus tomasse uma forma humana e encarnasse como um mestre. Esse é o conceito de avatar, tá? Só que na Índia, eles têm vários avatares. Nasceram vários avatares. Então, por exemplo, Buda teria sido um avatar. Krishna, já há muito tempo atrás, lá do Bhagavad Gita que eu estava falando, foi um avatar. Jesus seria um avatar. Eles respeitam Jesus, reconhecem Jesus, têm igrejas, eles tratam, mas eles não veem Jesus como o único Filho de Deus. Eles acreditam que venham outros mestres com tanta ensinamento e poderes como o próprio Jesus teve, entende? Então, Sai Baba, quem é devoto, que já esteve lá, eu já estive lá, já fui à Índia 7 vezes. Então, assim, eu vi coisas lá dele curar pessoas enfermas, dele materializar coisas para as pessoas, de uma série de coisas assim. Tem vídeo no YouTube Tem dele. Tem vídeo vídeo no YouTube Materializar coisas? Como é que ele fazia isso? Chegou na minha Tem frente, vídeo no assim, YouTube disso. ele faz assim, e aí ele materializou um cordão desse aqui que chama Japamala, né? Esse aqui é um cordão de prática para a gente cantar mantra, né? Ele materializou um Japamala para a esposa do meu avô, para Maria. Não era minha avó, era a segunda esposa, né? Numa entrevista dessa pessoal, ele fez assim com a mão e na hora desceu um cordão de cristal e ele coloca no pescoço dela, né? E saiu da onde? Da mão dele? Da mão dele, assim. Ele faz assim até para ele chega a tirar a manga para ninguém desconfiar que é mágica. E ele faz assim e na hora cai assim um cordão. Ele materializa Forte, mesmo. Né? Forte. Não, é impressionante. Você vê isso de perto, é o que eu falo. Você viu de perto? Eu vi de perto. Tem coisas que eu, por ser muito próximo do professor, mas não só na Índia, gente. No universo espírita aqui no Brasil também, o professor ele era amigo do Chico Xavier.
Ele era amigo do Divaldo Franco. O Divaldo foi à Índia, ele conheceu o com Sai Baba. Baba e ele ficou impressionado com o Sai Baba. O Divaldo... Ele chegou lá para conversar com o Sai Baba e o Sai Baba falou, eu já te conheço. E Sai Baba começou a curou, falar. o Sai Baba curou o Divaldo aqui no Brasil. O Divaldo teve um infarto. Sai Baba ele se apareceu para materializou, né? ele, curou o coração dele. E o Divaldo ele foi para a Índia a convite do professor. O professor que chamou o Divaldo para ir para a Índia, porque eles eram amigos. Então eu já vi, não sei se vocês já ouviram falar que teve um médium que chamava Dr. Fritz, Sim. fazia operações, né? Eu vi ele operando na casa do meu avô, assim, com faca de cozinha, entendeu? Então tem coisas assim. Tem gente que não acredita, né, em espiritualidade, não acredita em Deus, mas quem já viu? Quem fazia o Dr. Fitz, eu esqueci o nome dele, era o Já teve alguns médios, mas o último foi, acho que Rubens. Rubens. Mas teve... Ele era Ele teve engenheiro, problema- né? Teve um problema com a justiça depois. Teve problema com a filha também É, e tal. A minha mãe, que já era falecida, era amiga da mãe, acho que da sogra da mãe dele, alguma coisa assim. É. Ele operou o professor, o meu avô, de catarata, na casa do meu avô, com a faca de cozinha. Ah, pega a faca ali que eu vou... E meteu a faca dentro do olho dele. Que Na seria- minha frente. É, do Fritz, que é o médico alemão. Isso, Dr. Fritz é o médico. Então, assim, essas coisas acontecem aqui também. Essas curas, né? Depois disso deu uma parada, né? Isso foi muito na década de 90, se eu não me engano. Não, mas ainda existe, Flávio. Assim, não são tão divulgados. Tem muito escândalo, Porque porque tem muito picareta também. Tem muito charlatanismo, tem muito Aqui- picareta, há aqui muita perseguição também. E lá também, tá? Muitas coisas com relação até sexual, você já deve ter ouvido falar, né? Gurus, né? Falsos gurus que acabam isso se aproveitando. Tem muitas notícias disso. Lá e aqui também. Lá na Índia e aqui no Brasil também. Mas voltando, o Sai Baba, então, para muita gente, ele é considerado um mestre desse nível, um avatar. E o avatar, ele tem todos os tipos de poderes que você possa imaginar. Porque Jesus teve uma presença de massas absurda, né? Você imagina naquela época... Considerando, indo para essa linha de avatar, Jesus foi um avatar dos grandes, né? Não, ele é muito respeitado. E lá ele é considerado um dos maiores, lá até na Índia mesmo. Ele é considerado... O Yogananda fala muito sobre Jesus. Sim. O professor, meu avô, ele escreve os livros de yoga, cita muito Jesus, o Evangelho. Chico Xavier citava o tempo todo. Jesus, sem dúvida, é um dos maiores. Mas as religiões cristãs têm essa maneira de ver como se Jesus fosse o único filho de Deus. Já na Índia é diferente. Eles acreditam que esses avatares eles vêm de tempos em tempos. Então, existem mestres vivos lá hoje que são considerados avatares hoje? Que tem o Sai. Aí também tem aquela coisa, né? Ele é muito considerado avatar pelas pessoas que estão em volta dele, que acreditam nele, né? Então, eu digo para você, quem teve com Sai Baba, conheceu, viu isso tudo, eu, por exemplo, eu considero Sai Baba um avatar. O professor também considerava. Mas se você perguntar para um outro mestre, por exemplo, os alunos do Yogananda, talvez considerem o Yogananda... Porque se você vários, tiver né? um avatar, de fato, seguindo essa linha de raciocínio, nos dias de hoje, onde a comunicação é quase online, né? É praticamente online. Do outro lado do mundo, você está aqui... Porque Jesus, ele chamou a atenção de uma maneira absurda há 2000 anos. E não tinha nada disso. Ele arrastou uma multidão e ele permanece entre nós, assim, de pensamento, quase 2000 anos depois, né? Tem uma então, teoria, se surge alguém hoje, no WhatsApp, no qualquer... Todo mundo ia ficar globalizado no avatar, né? Sem dúvida. Agora, tem uma teoria que você falou? Tem uma teoria muito interessante, assim, sem entrar em polêmica, assim, né, com os cristãos, porque eu me considero um cristão também, né? A gente está usando essa parte histórica só, a parte científica. É uma não visão, uma hipótese, né? Não é certeza, não é uma verdade. Mas que o próprio Jesus teria passado na Índia. Porque você sabe que dos 13 anos aos 33, ninguém sabe não sabe-se nada. Não tem nada. Já li sobre isso também. Não tem nada. E lá na Índia existem mosteiros e lugares que têm anotações como se tivesse vindo um mestre lá do Oriente, com as características de Jesus. Acho que a gente já falou isso no programa aqui. Eu perguntei pro
pro professor que veio aqui. Ele O de falou que veio, teologia? ele falou que veio do Egito. Falei, pô, nesse prazo aí, nesse tempo. É, Ele foi pra isso. Índia. Eles trouxeram um Não, teólogo mais Egito. polêmico. Segundo ele, foi pro Egito. Existe essa teoria, assim, eu não vou... É, existe até outras teorias, assim, que Jesus teria estudado mesmo essa questão do yoga, do budismo e tal. Porque, gente, eu estudo já há muitos anos isso, né? É o mesmo ensinamento. O que está na Bíblia é a mesma coisa que está no Bhagavad Gita, só que o Bhagavad Gita tem 6.000 anos. Só que é feito de uma maneira com outra língua, é um outro povo, é um outro momento, né? É como você estava dizendo, se vem um avatar hoje, ele não vai ensinar em aramaico, que era a língua de Jesus, ele vai ensinar na Nos tempos língua, atuais. com as palavras de hoje. Os próprios, olha que interessante, as próprias parábolas que tem na Bíblia existem também em escrituras da Índia. Exatamente a mesma parábola, só que contada de uma maneira... Mas isso é só uma curiosidade. O que a gente estava falando é que, se Jesus veio e teve todos esses poderes, por que não outros mestres podem ter vindo antes e podem vir hoje em dia também com esses poderes, né? Mas realmente... Aí eu vou terminar com essa história dos poderes, com uma história muito engraçada, né? Que, assim, o Sai Baba, às vezes, ele dava presentes, assim, para esses devotos. E Até de coisa que eles perdiam, né? ele recuperava coisas que a pessoa perdia. Tem muita história, assim. Flávio, incrível. Tem... O cara perdia um anel na infância. Na minha perdi um infância eu anel. falava assim, São Longuinho, tem escolhinho. Tinha um negócio teve desse. caso de gente... Sumiu essa gíria, né? eu Ele perdi uma escolheu. pulseirinha da minha avó quando tinha na infância. E aí? Aí a mulher já tinha 40 anos, aí o Sai Baba ia lá e materializava a pulseira. Sério? Assim. Ah, eu Tem preciso ver essa parada. Tem um livro do... Porque eu fico muito Tem um livro impressionado. do professor que ele traduziu, que chama O Homem dos Milagres. É a história do Sai Baba. O professor traduziu, não foi o professor que escreveu, foi um australiano, até ligado à teosófica, que é uma linha, e o professor traduziu. E aí conta a vida do Sai Baba e conta esses milagres todos, conta essas histórias todas, né? Mas tem um amigo, estava contando, tem um amigo meu que é argentino, Leonardo, que ele ganhou um relógio de Sai Baba. Sai Baba materializava anel, relógio, brinco, coisas de ouro. E aí as pessoas até criticavam, tem gente que critica, mas por que ele faz uma coisa de ouro? Eu ia te fazer uma pergunta dessa agora. Qual era o objetivo de materializar Então, isso? o que ele dizia que era assim, era uma peça de conexão entre o devoto e ele. Então ele até falava, se você estiver em apuro, pensa, segura o seu anel, pense em mim que eu vou te ajudar. E uma coisa que ele dizia que era tipo um cartão de visitas. Ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim, hoje eu te dou o que você quer, para que você venha escutar o que eu quero te ensinar. Porque se desculpa o termo, mas um maluco chega na rua e fala assim, pô, agora eu sou avatar. Né? Eu sou um avatar. Tem casos. Tem casos. Mas como é que o cara vai provar que ele tem poder? Só demonstrando poder. Então Sai Baba fazia, e ele falava, ó, isso não tem importância, isso é um cartão de visita. Eu não quero que vocês se prendam a essas coisas materiais, eu quero que vocês entendam que o que eu mostro para vocês é um pedacinho desse poder que eu posso demonstrar. Então era tipo por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele precisava ali, senão ninguém ia acreditar que ele era Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus multiplicou os pães, porque ele era diferente. Ele tinha que, de alguma maneira, demonstrar esse poder para as pessoas. Chamar atenção para o propósito dele. Né? Que era o ensinamento. Que era os ensinamentos. Aí esse meu amigo ganhou um relógio de Sai Baba. E o Sai Baba falou para ele assim, olha, esse relógio, toda vez que você tiver um pensamento ruim, ele vai parar. Se você pensar a coisa errada, ele para. Você acredita que o relógio para? Aí esse meu amigo falou, ele teve essa entrevista. Acho que isso está no livro. Está no livro, né? Quer dizer, eu ele tá com o conheço ele relógio, pessoalmente. pensou em algo ruim, para. Aí... Porra, precisa do Vasco. Parou, quebrou o relógio. Aí esse meu amigo falou isso para Sai Baba. Falou assim, mas Sai Baba, então vai viver parado, porque a gente pensa tanta besteira, né? Mas é fato, eu tive com esse relógio na mão, o professor mostrou pra gente e tal. São coisas assim que não dá para explicar, sabe? Esse livro do Yogananda mostra mestres que voavam, mestres que levitavam, e coisas assim, isso... De gente perdeu um braço, né? Tem uma história acho que de um policial que tá correndo atrás do cara,
confundiu com um ladrão. Não sei se está no livro do Yogananda. Confundiu com um ladrão e cortou o braço do yogi, do guru. O cara tava andando na rua, correndo, apressado. Cortou o braço, e aí o cara pegou o braço e botou no lugar. E ficou certinho? E ficou certo. Aí o policial, Tem não coisas entendendo, assim, pedindo realmente. desculpa. Ele, Qual não, foi... fala. não precisa se desculpar não, já tô bem. Qual foi a situação mais impressionante que vocês já viram? Assim, do Que chama- Sai Baba foi essas materializações, assim, que eu vi muito de perto, né? Assim, Essas foram as mais chocantes. porque assim, não tem como você dizer que é fraude, sabe? Ele tira, a mão dele tá aqui, ele faz assim e o negócio sai da mão dele, entendeu? Não tem chance de ser ilusionismo, não? Não tem chance, assim. E foram muitas, assim. Eu vi algumas, meu avô viu muitas, de pessoas que frequentam lá há 30, 40 anos. Mas ele curava, ele tem casos que ele ressuscitou, tem gente que morreu lá no lugar e já morto algumas horas, ele vai lá e ressuscita a pessoa. Isso, assim, testemunhado porque lá a gente pode pensar que é uma coisa pequena, mas no aniversário de Sai Baba tinha 1 milhão de pessoas no aniversário dele. Então, porque também na Índia é fácil, né? Gente pra caralho. A Índia, a quantidade de gente que tem na Índia, passou a China, né? Passou a China. Passou. Tem quanto? 1,5? Ah, sei, muita gente. Mas a gente foi para um lado, assim, que até eu gosto de fazer um alerta, né? Esse tipo de poderes, essas coisas, às vezes assusta as pessoas e acaba até afastando do yoga, né? A gente tem que saber diferenciar. Uma coisa, uma coisa. A gente entrou num lado que é interessante, né? Porque chama atenção e tal. Mas o poder grande do yoga está na simples prática mesmo. Você fazer de maneira simples, meditar, por exemplo, gente. Não sei se vocês hoje em dia têm alguma prática, mas empresários do mundo todo, os grandes empresários, os grandes atletas, políticos, Meditam. Qualquer pessoa que você pegar de ponta, que você me falar, eu vou falar, essa pessoa faz yoga, faz meditação. Qual é o exercício, então? O pessoal que está assistindo a gente ali. O que você... Então, meditar... Naquela a gente câmera. pode- Meditação matinal. Aquela assim... Eu até fazer até um comercialzinho assim. Eu faço uma meditação no Instagram do Instituto, todo sábado, 8 horas da manhã, aberto. Ah, legal. Então, quem quiser participar, é @Instituto Hermógenes, tá? Todo sábado eu faço. E eu Que gosto, horas que é? 8 da manhã. 8 da manhã. Tá bom, estaremos tá? ligados lá. Eu gosto de simplificar muitas coisas para ser acessível a todo mundo, né? Então, eu costumo dizer que se você começar praticando 10 minutos, gente, 10 minutos por dia, você vai mudar a sua vida. Você vai ter que meditar todo dia. Não pode ser aquela coisa, eu vou fazer quando eu quiser. Porque meditar, gente, na verdade, é como se fosse uma higiene mental. A gente não toma banho todo dia, não escova o dente todo dia, a gente não limpa o computador, né? A gente não limpa o nosso celular, quer dizer, descarrega o celular. A nossa mente ela vai acumulando uma série de pensamentos, uma série de problemas, uma série de sentimentos, e a gente vai acumulando isso todo dia. Problema, dificuldade, e aquilo vai, né, tomando conta de você. Imagina que você tivesse o poder de todo dia sentar 10 minutos, tirar tudo que está na sua mente, começar um dia novo, zerado, com atenção no aqui e agora. Porque a grande história é essa, é viver o aqui e agora. Existem estudos que dizem que o ser humano vive sempre no passado ou no futuro. Né? A gente está aqui conversando, vocês com muita gentileza e educação, prestando atenção e tal, mas a nossa mente ela já está no que vai acontecer aqui depois. Quem é o próximo convidado? Como é que eu vou chegar em casa? Ou ansioso ou depressivo. Hoje eu estou cansado, poxa, eu vou descansar. O que eu vou comer no jantar? A mente é assim. Ela não está no presente. Muito pouco, a gente fica no momento presente. E isso, a gente costuma dizer que é um desperdício de vida. Porque se você não está no aqui e agora, o futuro você não sabe. Excesso de futuro gera muita ansiedade, né? Ansiedade. E o passado gera depressão. Aquela pessoa assim, poxa, quando eu era mais jovem, eu jogava minha pelada, quando eu Nostalgia, era na escola, era tão bom, né? Não tinha responsabilidade, quando eu não tinha filho, era mais fácil. E esquece de viver o hoje, de aproveitar o hoje. Então, meditar é você trazer o foco para o presente. E muita gente confunde, Flávio, meditar, as pessoas usam essa palavra errado. Por exemplo,
Você fala assim, a gente está conversando aqui, você me fala alguma coisa, eu falo assim, vou meditar sobre o que você me falou. Mas, na verdade, eu vou refletir, eu vou pensar, eu vou analisar. Meditar é quase que não pensar. Olha que interessante. Meditar é você reduzir Reduzir totalmente não é possível. A nossa mente não permite. Essa coisa de falar, eu paro a mente. Só se for um mestre realmente iluminado. Mas nós, seres humanos comuns, a gente reduz o fluxo de pensamento. Mas só isso já é maravilhoso. Então, para reduzir, como é que tem algumas técnicas? Uma, por exemplo, é prestar atenção na respiração, observar o ar entrando, observar. Ou o mantra. Por exemplo, o Om. Você vai lá cantando mentalmente. Om, Om. E aí você percebe o silêncio entre um mantra e outro. É como se te desse um descanso, sabe? Você não está pensando em 1000 coisas. Você está pensando em uma coisa. Você tem que se concentrar. É igual uma criança, né? A criança está lá fazendo alguma coisa, você dá um brinquedo para ela e ela começa a prestar atenção só naquele brinquedo. O tempo todo ela está ali, focada ali, né? Nós não, os adultos não. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A gente tem essa falsa ideia de que é multitarefa. Verdade. E não e cientificamente não é possível. Então, para simplificar, meditar é você sentar, olhos fechados, respirar um pouquinho, acalmar o corpo, observar seus pensamentos. E aí a gente traz uma técnica que a gente chama até de âncora, que pode ser, como eu falei, a respiração, por exemplo. Você fecha os olhos e o ar, quando você inspira, você pensa, o ar está entrando. Quando você expira, o ar está saindo. Mas você tem que pensar só nisso durante 10 minutos. Você não vai conseguir, porque a sua mente ela vai para outro assunto. Vai, puxa várias coisas. Em 1 segundo, em 10 segundos, você já pensou. Já foi. Já foi. Aí você não briga. Você traz ela de volta. Eu uso isso sem saber, então, na hora de dormir. É a história do... Eu deito assim e fico tentando esvaziar minha cabeça. Esvaziar. Esvaziar. Neutralizar pensamentos. É isso, então? É uma espécie, mas precisa de uma técnica, porque a mente, como eu falei lá no início, né? A mente, ela é danada. O professor diz que a mente mente. Então, quer dizer, a gente acha que está conduzindo ela, mas ela que está conduzindo a gente. É tipo você conseguir colocar uma tela branca, né? Que é muito difícil. Tem aquela Você história... realmente não pensar em quase nada, ou pensar numa coisa só. É praticamente impossível. Praticamente impossível, mas com o treinamento, durante muitos dias e muitos anos... Você chega próximo, né? Você chega próximo. Você consegue momentos... E a sequência, a regularidade nisso traz benefícios? 10 minutos diários durante um mês? Um mês. O que muda no corpo da pessoa? No corpo não muda muito, mas muda na sua mente, no seu estado emocional, no seu estado de presença, nos seus sentimentos. Porque você aprende a lidar melhor com os pensamentos. Será que você provoca substâncias naturais do seu próprio corpo para poder organizar melhor com a sua cabeça? Isso com certeza, mas essas que eu citei antes, né, que muda a estrutura do cérebro, eu estou falando ali também já de meditadores, né, de 20 anos, que meditam horas, é uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais profunda, né? Mas os 10 minutos diários vão mudar a sua vida, porque você vai começar a não ser tão estressado, a não ser tão ansioso, a respirar melhor, a escutar o que a outra pessoa está falando. Quer ver uma coisa que a gente é muito? É reativo, né? As pessoas falam alguma coisa, a gente logo reage. Ou eu gosto ou eu não gosto do que você está me falando. E a gente é assim o tempo todo. A gente julga o tempo todo, né? O Buda falava muito sobre isso, né? A gente deveria observar as situações, não se identificar tanto com elas e não criar apego e aversão. Porque o ser humano é assim. A gente se conheceu hoje. Aí, de repente, eu olhei para o Flávio parece mais um pouco comigo, né? Mais forte, barba e tal. Pô, eu gostei do Flávio. Olhei para você, pô, não gostei muito dele. É cara de amendoim, né? Assim. Não é... Rosto liso, Não, sem barba. Cara de amendoim. Mas não é engraçado? A gente não conhece a pessoa. A gente entra no elevador, a gente olha para uma pessoa, a gente já... essa pessoa... Tem um americano num livro que ele diz o seguinte... Existem 4 tipos de análise de pessoas, né? Uma que você considera, como é que é? Amigo, inimigo, indiferente, parceiro amoroso. Já viu sobre isso? Não, nunca li, mas tem sentido. Faz sentido, porque assim, você Bateu o olho indiferente, na pessoa, não processa nem a pessoa, passou direito.
Amigo. Inimigo, interesse, parceiro amoroso. Muito interessante. É de um livro de um americano que, inclusive, presta consultoria de inteligência para o FBI americano. Legal. É bem legal. Mas é isso que eu estou dizendo. Você olha para qualquer situação, o Buda ele simplificava. Eu gosto e eu não gosto. Tipo, você bateu o olho em qualquer coisa, na hora você julga. Pô, gostei dessa imagem, não gostei. E aí você já cria. Se você gosta, é o que o yoga fala, você cria apego. Porque você gosta, você quer repetir. Né? Vamos dar um exemplo fácil, comida. Eu gosto de chocolate. Né? Você quer comer chocolate o tempo todo. Você sabe que se você comer chocolate o tempo todo, você vai ter problema. Vai engordar, vai ter... Então você tem que comer salada. Aí você não gosta, de brócolis. Aí você não quer nem passar perto do brócolis. Por falar em alimento, que a gente, inclusive, vai te convidar para uma churrascaria. Vai pagar, vai ter prejuízo. Churrasco vegano aí. Do churrasco vegano. Mas meditação, assim, eu gosto de simplificar muito, sabe? Para deixar acessível. E o que você falou é muito legal. Eu faço com meus alunos, tipo um desafio. Eu falo para eles assim, medita 20 dias, 10 minutos por dia. Depois você me conta. Vou fazer isso. Se mudou ou se não mudou. 10 minutos. Preferência do dia? No início ou no final? Eu acho que a pessoa tem que fazer quando se sentir melhor. Mas de manhã, cedo, é mais fácil. Onde o prana tá. E até mesmo o externo. A sua casa está mais em silêncio, a cidade está mais em silêncio, você já não pensou tantas coisas. Então, eu, por exemplo, eu gosto de acordar e sentar logo para meditar. Primeira coisa que eu faço. Não pego o celular, nada, vou lá, sento. Aliás, é porque tu já dá um embalozinho do soninho ainda que não tá... É isso também, a mente está Não é? descansada. É mais fácil. É mais fácil. Assim, acordei, tu fica Agora, assim o perigo meio... é o sono. Um dos empecilhos da meditação é o sono, né? É pra dormir na meditação. Não é para dormir. As pessoas Vou confundem. tirar uma meditação, dar uma cochiladinha aqui. Meditação, as pessoas confundem muito meditação com relaxamento. Relaxamento é para você dormir, apagar, não tem problema nenhum, é para isso. Meditação é um trabalho. É você estar consciente, observando ali os seus pensamentos. O meu tio, falecido já, ele ia muito pra Índia, né? Ele fazia muito a Ayurveda, essas coisas e tal. E ele ensinou uma técnica, uma vez, pra dormir, né? Pra você relaxar. Cara, e funcionava mesmo. Tu deve assim, você tá muito tenso na hora de dormir. Ele falou assim, imagina algo, todas as partes do seu corpo, da cabeça pra baixo, passa por todos eles, vai até a ponta do pé. Depois passa de novo. Aí você vai passando por coisa, aí você ia percebendo isso aqui tá contraído, tu relaxava, não sei o quê. Essa é uma técnica de relaxamento tem do na yoga. nas aulas. O final da aula de yoga, é isso. É o relaxamento. Você vir pensando em todas as partes do seu corpo, até a ponta do pé. Isso para relaxar e você te induzir ao sono. Perfeito. Isso é o que a gente chama, tem uma técnica que olha que chama Shavasana. Shavasana é postura do morto. É como se você desligasse seu corpo. Você entra num estado de relaxamento tão grande que é como se você se desconectasse do corpo físico, entendeu? Toda aula de yoga termina com essa técnica. Toda aula de yoga, quer dizer, estou dizendo assim, as mais sérias, tradicionais, deveriam terminar, né? Quantas vezes você já foi na Índia? Eu já fui 7 vezes. 7? Eu já A gente tem morei que fazer lá um programa 6 só da meses. Índia com ele aqui, né? Vai ser um prazer. Porra. Eu fiquei 6 meses lá morando, viajando, estudando e tal. Comendo. Eu gosto da comida, Quantos né? meses? Puxada, Vegano né? é mais fácil. Quantos 6 meses eu morei lá, viajando. Então você tem uma história pra gente pra contar da Índia. O primeiro tema é yoga, o segundo vai ser vida na Índia. Comida de rua da Índia. Comida de pior que eu comia, sabia? Todo mundo fala pra não comer. Lava o prato ali mesmo. Caraca, eu tinha os costumo picolés dizer- também. Eu costumo dizer que a Índia, cara, é um outro planeta. Você não vê nada igual no mundo inteiro, assim. A cultura, o povo... É como se estivesse num outro planeta, assim. É coisa Uma muito desigualdade interessante. social absurda também, né? Flávio, mas assim, vou te dizer uma coisa. Mas talvez tanto quanto no Brasil, cara. Então. A questão é que lá a desigualdade é muito financeira só. Tem uma coisa diferente. Lá, até a pessoa mais pobre, mais humilde, está morando na rua, ela tem um senso de espiritualidade e de responsabilidade muito grande, sabe? Então, tem pobreza, muita pobreza, mas você vê que é só uma pobreza financeira, de dinheiro. Mas ela não é uma pessoa desprovida de espiritualidade, de amor, como aqui acaba acontecendo. As pessoas, isso é verdade. Educação, você acaba não tendo nada. Topa um novo episódio, então? Sobre a Índia? Vai ser um prazer. Vou chamar até o Renato para participar dessa aqui. De Ayurveda, né?
Também tem... O Renato não pode convidar, não. Vou te confidenciar uma coisa. O Renato, ele é meu amigo antes do yoga. Então, ele sabe de história que eu não posso contar. Não, brincando, não posso contar. Mas ele sabe. Me conheceu antes dessa transformação. Professor, cara, que papo maneiríssimo aqui. Pô, esclarecedor. Já fiquei muito simpático para yoga. Vou fazer o teste da meditação. 10 minutinhos por dia. É de graça. Aparece um sábado lá. Amanhã, por acaso, amanhã não vai ter, deve ter domingo, porque amanhã é o dia que eu dou aula da formação. E aí eu fico o dia inteiro dando aula, de 8 às 5 da tarde. Então amanhã não tem aquela meditação que eu falei às 8 da manhã. Aí, geralmente eu passo para domingo, 8 da manhã. Mas todo sábado, 8 da manhã. Vou lá com o Pinho. Vamos lá fazer uma visita, Pinho? Faz no Vamos Instagram. lá, com certeza. Agora, só complementar esse negócio do não pensar ali na meditação, tem um ditado que é o seguinte: o yogi ali, o estudante de yoga, falou pro guru, como que eu faço para meditar, ficar 10 minutos sem pensar em nada? Aí ele falou, só não pensar em macaco. Aí beleza, chegou em casa, porra, o cara só pensava em macaco, não posso pensar em macaco, não posso pensar em macaco. Tem disso também, né? Sem complicado. dúvida. A mente é assim. Muito você bom. falar para uma pessoa Perseguidora. não pensar numa coisa, ela só vai pensar naquilo. Só não pensar Professor, nisso. muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi uma honra. Praticar yoga é garantia de dias mais felizes. Sem dúvida, uma vida assim, eu costumo dizer, né? O yoga traz pra gente uma vida mais simples, uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, né? Uma vida mais amorosa, né? A gente procura levar a compaixão, o amor, né? A um nível para transbordar para as outras pessoas, né? A verdade, né, gente, é que a gente complica muito a nossa vida, né? A gente complica muito a nossa vida. A maior parte dos nossos problemas é a gente mesmo que cria, né? Isso é verdade. Quando a gente começa a meditar, isso a gente consegue mudar. E pior que a gente não enxerga. Não enxerga. A gente vai se complicando, né? Deixa os contatos lá pro pessoal que está assistindo, né? Então, convidar vocês, assim, nas nossas mídias sociais. A gente tem o Instagram, @Instituto Hermógenes. Tem o YouTube também, canal no YouTube, também é Instituto Hermógenes. E tem o Facebook também, Instituto Hermógenes. Lá a gente tem bastante conteúdo gratuito, tem bastante coisa no YouTube. Tem aula, tem palestra, tem temas variados. Então, quem quiser acompanhar de forma gratuita, vai lá no YouTube. Então fica combinado aqui, o convite já está na mesa. O próximo episódio que ele vai participar com a gente aqui vai ser falar sobre a Índia. Vida na Índia. Certo, Pinho? Isso aí, ó. Em breve a gente vai ter aqui a data disso aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado aí que você que nos assistiu. E vamos com tudo. Mais um dia feliz. Obrigado. Um dia feliz. Namastê. Namastê. Cara, muito bom, cara. Mas paradas.